Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que me assistem de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mais uma edição da série Rav Sani Responde, onde eu sou colocado na parede, onde eu respondo as perguntas que vocês enviaram pelo direct do Instagram by Rav Sani, pelos comentários de vídeos e agora também pelas nossas transmissões ao vivo, Rav Sani Live Show de sábados à noite. Será que a tua pergunta tá aí? Você vai ter que esperar para conferir. Não sai daí! Olha só a primeira pergunta da seguidora Sara Carvalho. Ela mandou essa pergunta por um comentário de vídeo no YouTube e a pergunta dela é a seguinte: Rabino, como lidar com a raiva interior? Essa pergunta, Sara, eu vou lhe responder. E é o seguinte: as pessoas equivocadamente, elas acham que a solução é explodir de raiva. A solução é colocar os sentimentos para fora e gritar. Saiba você que isso só vai lhe fazer mal. Existe um falso pressentimento de que eu preciso pôr para fora, eu preciso tirar isso dentro de mim para me sentir aliviado. E se eu não fizer isso, isso vai permanecer dentro do meu coração e vai me fazer mal. É comprovado cientificamente pelo professor Richard Lazarus. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional e ele fala o seguinte: é comprovado cientificamente que se a pessoa ela para, respira, com o tempo aquele fervor vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando e ele desaparece por completo. É uma proibição da Torá ficar nervoso e explodir de raiva. Vocês sabem que existe um grande sábio da Kabbalah que se chamava Rabbi Chaim Vital. Ele era o principal aluno do Arizal, um dos maiores cabalistas que já existiram. E ele escreve que o mestre dele, o Arizal, ele escreveu que a raiva é a pior de todas as averot. Vocês ouviram o que eu falei? É a pior de todas as averot, é a pior de todas as transgressões. Porque as outras transgressões você vai lá e faz, ou com a mão, ou correndo até um local prejudicial, ou olhando para onde não deve. Mas a raiva é algo que está relacionado com a sua alma. E você traz esse sentimento negativo para dentro de si. E isso mancha a sua neshama. Isso mancha a sua alma divina que você recebeu, que é pura e que você precisa preservar a pureza dela no decorrer de sua vida. Então, Sara, eu vou te dar algumas dicas para você conter a raiva. A primeira é se conhecer. Se você se conhece, você sabe o que te deixa nervoso. Se você se conhece, você sabe as situações que vão te tentar a explodir de raiva. Então, o que você tem que fazer? Evitar esse tipo de situações. Tem pessoas que, quando estão com fome, elas viram um monstro. Então o que você tem que fazer? Não fique com fome, sempre ande com uma barrinha de cereal no bolso, na sacola, uma banana, uma fruta. Não chegue em casa com fome, pelo amor de Deus! O que a sua família tem a ver com isso? Você se conhecendo, você vai saber traçar estratégias que irão lhe ajudar a não cair na tentação de explodir de raiva. Outras dicas eu posso dar: estudar sobre a gravidade do assunto, tópicos iguais a esses que eu citei. E mais uma dica que é a emuná, a fé no coração. Se você tem fé no coração e você sabe que tudo o que acontece com você, que tudo o que acontece com todos, depende da vontade de Deus. Ele está no comando, Ele está por detrás dos bastidores agindo e criando e te colocando nessas situações de adversidades que te deixam em teste. E é esse teste que vai fazer você talvez explodir, perder o controle emocional. Você tem a fé de que o que está acontecendo com você é a vontade dele, tem um propósito por detrás de tudo, e esse propósito é exclusivamente para o seu bem, porque Kol De'avid Rahman Letavav, tudo que Deus faz é para o seu bem. Pode ser difícil, pode ser desconfortável, mas é por detrás dessa dificuldade, é por detrás dessa adversidade que você vai encontrar o grande tesouro da sua vida. Então, Sara, tá aí a dica.
Rabino, agora a gente vai responder a pergunta do Carlos Augusto. Carlos Augusto? O Carlinhos? Você conhece ele? Não. Pergunta do seguidor Carlos Augusto. Ele pergunta o seguinte: o profeta Elias foi um anjo? O profeta Elias, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Bimhera Yavo Eleinu, e Mashiach ben Davi. Presta atenção, Carlos, é o seguinte: Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, ele foi o único que subiu aos céus e desapareceu como um mortal. Está escrito que ele subiu para o Shammai, ele subiu para os céus com uma carruagem de fogo. Ele continua com as suas missões celestiais, defendendo o povo de Israel lá em cima, nosso advogado de defesa, e aqui na terra também, visitando todas as circuncisões e testemunhando que o povo de Israel abraçou esse preceito, não importa o cenário, não importa a época, nos momentos mais difíceis da nossa história, muitas pessoas sacrificaram a sua própria vida e se colocaram em situações de perigo e concretizaram as circuncisões de seus filhos. Tanto que na circuncisão, no Brit Milá, tem uma taça que a gente coloca lá, é o copo do Eliyahu Hanavi, é a cadeira do Eliyahu Hanavi. No Seder de Pessach nós abrimos as portas da casa porque ele visita os lares na noite da Páscoa judaica. Então, ele não é um anjo, mas ele subiu aos céus, ele, em vida, ele mereceu isso. Os anjos foram criados dessa maneira. Eles não têm outra alternativa a não serem anjos e serem bons. Eliyahu nasceu como um homem. E através do seu livre-arbítrio, ele superou todas as dificuldades e chegou até onde chegou e recebeu esse presente de ser nomeado esse grande representante do povo de Israel lá em cima. Então, basicamente, essa é a resposta que eu tenho para você. A próxima pergunta é do seguidor André Lago. Ele perguntou como comentário de vídeo no YouTube. O pessoal está comentando bastante lá, mandando perguntas. Quais são as leis do dízimo nos dias de hoje? Bom, não só como isso existe dentro do judaísmo, como isso é um conceito judaico, conforme a Torá ela estabelece, que todo o lucro da pessoa, todo o lucro financeiro da pessoa, 10%, ela tem que separar para caridade, ela tem que dar para a tzedakah. E a lei que fala que até 1/5 está no Talmud, no Tratado de Ketubot. Com certeza, a pessoa que vai escolher a entidade, os pobres que ela vai ajudar, a organização que o coração dela se sente confortável em doar esse maaser, esse dízimo, isso pertence à decisão daquela pessoa. Você não é obrigado a dar para X ou para Y, você vai escolher para quem você vai doar. Você vai escolher quem você vai ajudar. Mas existe o conceito de pegar 10% do seu lucro e doar e direcionar para a caridade. Antigamente, na época do Beit HaMikdash, também tinha o conceito do dízimo para os levitas, para os levim, para os koanim. Como eles não tinham parte na terra, eles dedicavam a sua vida exclusivamente para servir o Criador dentro do templo. Então a Torá, ela também determinou que todo mundo teria que destinar 10%, o maaser para os levitas, para os kohanim, mas o que você me perguntou é nos dias atuais. Nos dias atuais existe sim, no judaísmo, é um conceito judaico e você está no comando da sua vida. Você vai escolher quem você vai ajudar e quais são as organizações ou a organização ou os pobres que você vai direcionar o seu maaser. Olha aqui a pergunta, seguidor Natanael Lima. Ele pergunta o seguinte: Rav, como é que foi a experiência de gravar com um pastor e um padre? Deve estar falando do vídeo do Spotniks. Eu fui convidado faz já um tempinho para gravar um vídeo para o canal do YouTube Spotniks. E eles colocaram um rabino, um padre e um pastor num bar, na mesa de bar, para conversar. Eu aceitei o convite. Por quê?
Porque o respeito pelas crenças, o respeito pelas religiões, o respeito entre os povos deve existir. E o Brasil é um exemplo disso para o mundo. O Brasil é um país multicultural, onde todas as culturas vivem em harmonia, em paz, e o judaísmo acredita nisso. O judaísmo não é proselitista, o judaísmo não quer converter o mundo inteiro para a religião judaica. O judaísmo quer que você escolha o seu caminho e que você seja feliz. O judaísmo acredita que cada nação possui a sua luz, cada nação tem o que contribuir. E nós também, como povo de Israel, nós também, como povo judeu, temos a nossa missão e precisamos existir. E lutamos pela nossa sobrevivência. Mas nós não queremos forçar, nós não queremos converter a todos. E se você não acredita no que eu estou falando, você não vai ser salvo. Infelizmente, tem muitas crenças que querem abraçar e converter todos. E quem não compartilha da minha visão, da minha ideia, não vai ser salvo. Isso está errado. O judaísmo é um modo de vida, nós somos um povo milenar, com a nossa cultura milenar, com a nossa herança espiritual, desde Abraham, Isaac, Jacob, desde Abraão, Isaac e Jacó, estamos aqui, firmes e fortes, lutando pelo bem maior, lutando para disseminar esses valores e iluminar toda a humanidade. Então, como é que foi a minha experiência? Minha experiência foi muito agradável, me respeitaram, me trataram super bem. O querido pastor Almir estava lá, o Frei Guilherme, conheci eles lá. Então foi uma conversa agradável, respeitosa. Se você não assistiu, confere lá no canal Spotniks. Um rabino, um padre e um pastor entram num bar. Next question é a pergunta da seguidora Carolina Fernandes. Ela pergunta o seguinte: Rav, os judeus religiosos fazem relação sexual com um lençol que tem um furo no meio? Assim me explicou um guia turístico em Israel. Ô Carolina! Carolina! O que é isso? Mentira! É fake news! Um absurdo falar isso para você. Justo pelo contrário, pelo judaísmo, a relação sexual entre marido e mulher acontece sem nenhuma separação entre o marido e a mulher, contato físico direto entre os dois. Que absurdo falar isso para você. Ainda o guia turístico que falou em Israel, que absurdo, mentira. Isso aqui é algo inaceitável, inaceitável. Provavelmente, talvez, essa mentira e esse boato, ele surgiu porque existe uma roupa que eu visto diariamente, que é o tzitzit. O que é o tzitzit? Um dos preceitos da Torá. Vocês vão colocar os tzitziot, os fios. Esses fios nos recordam dos preceitos da Torá, dos 613 preceitos das mitzvot, que todos nós abraçamos e nos comprometemos. E o tzitzit, então tem esse buraco no meio, que é onde eu coloco a cabeça. É uma roupa de 4 pontas. Todas as roupas de 4 pontas, você coloca os tzitziot. São 4 fios, são 4 tzitziot, um em cada ponta dessa roupa. Olha só como as coisas são. Provavelmente alguém deve ter visto lá no varal de uma família mais religiosa, lá o tzitzit para secar. Olha, aquele lençol tem furo no meio. E aí começa a maldade. Aí começa a mente humana a criar e a inventar boatos, mentiras para prejudicar, para difamar, para desmoralizar. É algo realmente chato, é algo realmente triste. Provavelmente deve ter já prejudicado muitas pessoas, porque se inventaram um boato desse relacionado ao judaísmo, imagina, devem ter outros boatos relacionados a outras culturas, a outras pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, verificar as fontes, verificar a origem, se certificar de que aquilo é verdade e aí sim compartilhar. Essa é a minha resposta e realmente fiquei surpreso. Pergunta da Exilda Silveira: Avraham teve uma filha e de quem era? Boa pergunta. Está escrito na Torá que Deus abençoou Avraham Bakol. Bakol literalmente é um tudo. Mas a Gemara fala que a filha de Avraham se chamava Bakol. De acordo com o Ktav Sofer, um dos comentaristas, essa filha era de Sará. E tem interpretações da Kabbalah, tem explicações mais místicas, de que essa filha de Avraham, na verdade, é Knesset Israel, é a congregação de Israel.
é o povo judeu, é a descendência que saiu de Avraham Avinu. Então, a Gemara ela responde, Bakol Shema, o nome dela era Bakol, e o Ktav Sofer escreve que essa filha era de Sará e Meino. A pergunta agora é uma pergunta que quem me enviou foi uma querida aluna, a Fernanda Drucker, ela mandou pelo direct do Instagram e eu prometi responder na próxima gravação. Então, promessa é dívida, estou aqui. Fê, preste atenção. Fernanda Drucker, a resposta é a seguinte, mas eu nem li a pergunta. Querido Rav Sani, se o judaísmo é contra o sofrimento animal, por que se usa galinha para fazer capará? O judaísmo é contra o sofrimento animal. A Torá registrou que é proibido causar sofrimento para qualquer ser vivo, para qualquer animal. Tsar Baalei Chaim é uma proibição da Torá. Agora, ela não entra em conflito com o costume judaico, com o costume judaico de capará? Na véspera do Ano Novo Judaico, que pela tradição oral judaica é o dia do julgamento, é o Yom Hadin, é o dia que Deus julga a humanidade, é o dia da criação do homem, é o dia da criação do ser humano, e todos os anos, nessa mesma data, ele avalia, ele julga a humanidade que criou, judeus e não judeus. E na véspera de Rosh Hashanah existe o costume da capará. Então se levavam galinhas estas, que fazem parte da nossa alimentação, às vezes se almoça um filé de peito de frango, galinhas estas, que já iriam ser abatidas. E abatidas sem sofrer, abatidas de acordo com a lei judaica. Um especialista, o shochet, com a faca sem nenhum tipo de imperfeição, o animal não sente dor no abate, kasher. E você pega essa galinha, de acordo com esse costume de capará, na véspera do Yom Adin, na véspera do Ano Novo Judaico, na véspera do dia do julgamento, e você faz uma tefilá, você faz uma reflexão para que Hashem, para que Deus perdoe os seus pecados. E toda essa cerimônia que nós pegamos a galinha, giramos ela, desperta o arrependimento, desperta a reflexão. Puxa, tudo vai ser decidido em Rosh Hashanah, quem vai viver, quem vai morrer. Pode ser eu, amanhã, que não estarei mais aqui, igual a galinha. Então surgiu esse costume para despertar os corações das pessoas, para tchuvá, para o arrependimento. Mas, se todo o cuidado para que a galinha não sofra, para que a galinha não sinta dor, não for possível, se todos esses cuidados não forem providenciados, a halachá, a própria lei judaica fala, é preferível que se faça capará com dinheiro. Com uma nota de 50 reais, 100 reais, ou seja, você vai escolher a nota, e essa nota você também vai fazer a tefilá, e depois você vai dar para tzedakah, para que um pobre possa comprar uma refeição digna. Igual aquela galinha, ela vai ser abatida e essa refeição vai ser direcionada a uma família carente, para que eles possam almoçar, jantar, se alimentar. Então, Fernanda, não entre em conflito com o Tsar Baalei Chaim, não entre em conflito com o cuidado e o zelo que o judaísmo tem pelo sofrimento dos animais, por todos os seres vivos. Nós temos esse dever de cuidar do bem-estar de toda a criação, de toda a natureza, porque a capará ela é feita nesses moldes. E se não for feita desses moldes, é preferível que se faça com o dinheiro. Olha, sua habilidade pura. Vocês vão treinar, não vão conseguir. Isso aqui é um dom. Próxima pergunta do Francisco Campos. Muita pergunta de comentário de vídeo do canal By Rav Sani no YouTube. A pergunta dele é a seguinte: se o hebraico é tão antigo assim, por que ele não se popularizou pelo mundo? Ô Francisco, é o seguinte: o hebraico realmente é um idioma muito antigo. Deus deu a Torá neste idioma, nesta língua sagrada. É uma língua que cada palavra, cada letra tem uma essência. É uma língua sagrada. Os 10 mandamentos foram dados nessa língua. Deus falou: Anohi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Tudo foi dado nesse idioma. A Torá foi escrita nesse idioma, e esse idioma se mantém vivo dentro do povo judeu. Esse idioma, ele foi o meio de comunicação do Criador com o povo de Israel. E esse meio de comunicação, muito antigo,
prevalece, permanece vivo dentro das sinagogas, dentro das casas de estudo, dentro da nossa literatura. Ele foi um idioma direcionado ao povo de Israel e não se perdeu. Não se perdeu. 2000 anos os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Até que, com a independência do Estado de Israel, os judeus do mundo inteiro se reencontraram. O mesmo Sefer Torah, não se perdeu uma letra, uma vírgula, nada se perdeu, nada foi acrescentado. A mesma mezuzá, o mesmo tefilim, tudo. Realmente, a transmissão foi muito impactante. Foi realmente algo divino e único na história, porque nada se perdeu, tudo se manteve vivo dentro dos nossos corações. A pergunta agora é da seguidora Exilda Silveira. Ela pergunta o seguinte: Rabino, se nos Salmos está escrito 70 e 80 anos, por que vocês desejam que a pessoa viva até os 120 anos? Boa pergunta. Realmente o rei Davi falou Shivim Shana, 70 anos, bem Bigvurot Shmonim Shana, os mais fortes, eles vivem até 80, realmente. É assim. Quanto é que uma pessoa vive? Qual que é a estatística da vida de um cidadão? 70, 80, 86, 90 já. A pessoa já não tem mais a saúde, já não tem mais a força para criar, para fazer, para plantar e colher. Por isso que a gente tem que aproveitar muito bem a nossa saúde, a nossa juventude e a nossa força atual. Porque lá na frente é momento de colher o que você plantou. Lá na frente você vai poder continuar criando até o último suspiro, em pensamento, em palavra, em estudo, mas vocês sabem que na vida existem fases. Cada fase tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. E o rei Davi falou, olha, quando a pessoa chega já nos 80 anos, já é a fase final. Já está no final do segundo tempo. Agora, por que eu te desejo muita saúde ad mea ve'esrim shana, até 120 anos? Porque Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, ele viveu 120 anos. Então, daí em diante, as pessoas, elas recebem essa brachá. Se Moshe Rabbeinu viveu até os 120 anos, ele foi o homem que se aproximou de Deus num nível que nenhum outro ser humano se aproximou de Deus, então te deseja que você viva até mea ve'esrim shana, igual Moshe Rabbeinu viveu até 120 anos. Muita saúde para você, para sua família e para todos nós. Olha aqui a pergunta do seguidor Joel Oliveira. O judaísmo é contra o aborto? Definitivamente o judaísmo é contra o aborto. Dentro do ventre materno já existe uma alma, já existe uma vida, e ela não pode ser interrompida desnecessariamente. Existem casos em que o aborto é permitido quando o feto coloca em risco a vida da mãe. Quando o feto coloca em risco a saúde da mãe, nesse caso é permitido. Neste caso, o médico, se ele precisar escolher entre a vida da mãe e a vida do feto, pela Torá, correto é escolher pela vida da mãe que já está viva, do que a vida do feto que ainda não veio ao mundo. Porém, se a cabeça da criança já saiu, e é um risco muito grande, o médico vai ter que escolher aqui. Se a cabeça do feto já saiu, se a cabeça da criança já saiu, aí ele já não pode dar preferência para a vida da mãe. Aí ele tem que dar o máximo para salvar as duas vidas. Mas um aborto desnecessário, um aborto sem uma justificativa plausível, é proibido. O judaísmo sim é contra. Inclusive, eu tenho um amigo que se chama Sr. Voli Stern. Ele é um empresário de sucesso, ele é um grande filantropo, ele é um coração de ouro, tem uma admiração e uma hakarat-tov, e uma gratidão gigantesca por ele e pela sua família. Ele tem uma organização, ele faz parte de uma organização que se chama Efrat. O que faz a organização Efrat em Israel? Auxilia e dá suporte para que mães que decidiram abortar por motivos financeiros, por motivos de preocupação financeira, como é que eu vou sustentar essa criança agora? O Efrat dá todo o auxílio. O Efrat proporciona para essas mães sustento, dignidade e condições financeiras para que elas possam criar os seus filhos. E quando elas pegam as crianças no colo e olham nos olhinhos dela
o coração das mães se enche de alegria e emoção. E elas são eternamente gratas a Efrat, a essa organização que proporcionou o nascimento dessas crianças. Eu visitei o Efrat com os meus alunos, com os meus jovens, nos nossos centros jovens aqui em São Paulo. E nós fizemos um trabalho voluntário maravilhoso lá dentro, montando as cestas básicas, montando as cestas com fraldas, com lenços umedecidos, leite, para que as mães possam receber isso em suas residências. A Efrat já salvou centenas e milhares de vidas, e tudo isso graças ao seu Vôlei Stern e outros doadores. Uma vez o seu Vôlei chegou para mim e falou: o Efrat é o meu business, o Efrat é o meu empreendimento verdadeiro, o resto é secundário. Que alma, que caráter, que privilégio eu tenho de ter contato com essa grande figura que é o seu Vôlei. Parabéns pelo Efrat. E você que me perguntou sobre o aborto, sim, o judaísmo proíbe, a não ser naqueles casos que eu citei no começo dessa resposta. Nosso tempo acabou. Muitas perguntas a produção selecionou, mas não consigo responder todas nesse vídeo, por isso que gravaremos outras edições do Rav Sani Responde. Continuem mandando as suas perguntas pelo direct do Instagram by Rav Sani, pelo canal do YouTube by Rav Sani e pelo nosso Facebook by Rav Sani, nas transmissões ao vivo, nas lives que nós estamos fazendo sábados à noite. Rav Sani Live Show. Pode mandar a sua pergunta. 2 eu respondo ao vivo na transmissão. Mas as outras, a produção está armazenando, está anotando e registrando, e algumas delas foram respondidas hoje aqui nesse quadro, nessa edição do Rav Sani Responde. Então, pessoal, eu me despeço de vocês nesse momento, por enquanto. Agradeço também a BSR Coworking, estamos gravando aqui diretamente desse espaço maravilhoso. BSR, solução completa em coworking, está aqui os contatos deles. Se você tem uma empresa, se você quer sair do home office, você tem aqui um espaço maravilhoso, com tecnologia de ponta, salas privativas, salas compartilhadas, espaço de entretenimento, no coração aqui do bairro de Higienópolis, um bairro bom de São Paulo. Então, não deixe de ligar, não deixe de enviar um WhatsApp para eles, faça uma proposta, peça um orçamento, não esqueça de falar que você chegou até eles pelas redes Rav Sani, que eles vão te proporcionar um desconto bem carinhoso e bem exclusivo. Então, pessoal, até a próxima. Que Deus te abençoe. Sorria com alegria. Fui!